Saudações, sinta-se saudade. Saul é meu nome. Ainda estamos nessa onda de, de aulas de eletrônica de potência. Hoje trago-lhe o retificador trifásico com ponto médio a tiristor, que também pode ser chamado de retificador trifásico de meia onda controlado. Nesta aula, o objetivo principal é determinarmos a equação que dará-nos a tensão média vista nesta carga, ou seja, é deduzirmos a equação que determina a tensão média vista nessa carga. O retificador trifásico controlado, na verdade, é a associação de três retificadores monofásicos controlado, em que a cada retificador monofásico será alimentado por uma fase. E também é por essa razão que uma das características desse retificador é sempre a derivação do neutro. Do outro lado, essa é a expressão que ajudará-nos a determinar, a deduzir a equação que determina a tensão média vista nessa carga desse nosso retificador. Esta nossa expressão diz o que é igual a número de pulsos por período de π sobre 6 mais A até 5π sobre 6 mais A como limite da nossa integral da função sinusoidal. Por sua vez, a tensão média vai ser igual a 3 vezes tensão máxima de fase, ou de tensão de pico, sobre 2 vezes π, da função seno de limites de π sobre 6 mais A como limite inferior e como limite superior 5π sobre 6 mais A de alfa. Mas, voltando aqui nessa expressão aqui, π sobre 6 é como a nossa, o nosso referencial aqui, é o nosso ângulo de 30 graus. Por que é ângulo de 30 graus? Por que não inicia no zero? Na verdade, um retificador trifásico, as suas tensões estão adiantadas a 30 graus. E por essa razão, toma seu referencial como 30 graus. Já que é controlado, do referencial, como estão adiantados 30 graus, do referencial 30 graus, mas o certo ângulo aqui, ângulo de disparo, vamos variar a nossa saída aqui, a tensão de saída. O que fará com que haja variação da tensão de saída, o controle dessa tensão é o ângulo de disparo que nós adicionamos do referencial. Então, voltando aqui dessa nossa expressão, a integral de seno de x é igual a menos cosseno de x. Então, partindo dessa vertente, a nossa variável aqui é ômega t, por sua vez, a integral de seno de ômega t vai ser igual a menos cosseno de ômega t, limites inferior de π sobre 6 mais A como limite superior de 5π sobre 6 mais A. Então, fazendo a substituição dos seus limites aqui, teremos a tensão média vai ser igual a 3 vezes a tensão pico sobre 2 vezes π, menos cosseno de 5π sobre 6 mais A como limite superior, menos cosseno de π sobre 6 mais A como limite inferior. Então, logo estamos esperando uma situação que, para resolvermos esse nosso problema aqui, devemos recorrer às identidades trigonométricas. Então, essas identidades trigonométricas que no final ajudarão-nos a determinar a equação que ajudará-nos a obter a tensão média vista nessa carga de um retificador trifásico com ponto médio a tiristor. A identidade que eu me referi é esta. Principalmente que vamos a essa que está de cima, que diz o cosseno de A mais Y, a cosseno de X mais Y,
vai ser igual a cosseno de x vezes cosseno de y menos seno de x vezes seno de y. Nesta vertente que nós estamos aqui, é o mesmo que nós temos aqui. Para o nosso caso em estudo, o nosso x é 5π sobre 6, o nosso y é a, ou simplesmente alfa. Se fosse aqui, cosseno de x menos y, aqui se fosse menos, teríamos cosseno de x vezes cosseno de y, mais seno de x vezes seno de y. Mas não é o caso. A identidade trigonométrica que nós usaremos é essa de cosseno de x mais y, que diz que é igual a cosseno de x vezes cosseno de y, menos seno de x vezes seno de y. Então, fazendo o uso dessa identidade trigonométrica, nós temos cosseno de 5π sobre 6 mais a vai ser igual a cosseno de 5π sobre 6, como o nosso x, vezes cosseno de alfa, como o nosso y aqui, menos seno de 5π sobre 6, como o nosso x, vezes seno de a, como o nosso y. Isso tudo, cosseno de 5π sobre 6 vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno de a, é uma variável, menos seno de 5π sobre 6, que é igual a 1 sobre 6, aliás, 1 sobre 2, vezes seno de a. Por sua vez, usando a mesma analogia, recorrendo também a mesma identidade trigonométrica, teremos aqui, para este caso, teremos cosseno de π sobre 6 vezes cosseno de a, menos seno de π sobre 6 vezes seno de a, ou seno de alfa. Então, fazendo isso aqui, teremos o quê? Cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2, ainda vezes cosseno de a, menos 1 sobre 2, que é seno de π sobre 6, que é igual a las vezes seno de a. Isso, tentando organizar, jogando com esse sinal, teremos aqui menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a, mais 1 sobre 2 seno de a. Então, estamos a dizer que cosseno de 5π sobre 6 mais a é igual a isto aqui, menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a, menos 1 sobre 2 seno de a, aqui. E cosseno de π sobre 6 mais alfa é igual a menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a, mais 1 sobre 2 seno de alfa. É isto que está aqui. Então, voltando ao nosso caso anterior, fazendo essa nossa substituição aqui, substituindo, dizemos que isto tudo aqui é isto que está aqui, e substituindo com o resultado que nós encontramos aqui, em que esta parte aqui é esta parte daqui, e esta parte daqui é esta parte daqui, teremos o quê? 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π, isso tudo vezes menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a. Isto aqui é isto aqui, menos 1 sobre 2 seno de a, ainda menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a, mais 1 sobre 2 seno de a. Este termo aqui é simétrico a este, vão se anular, fica apenas menos raiz de 3 sobre 2 cosseno de a, menos raiz de 3 sobre 2 cosseno também de a. Então, o resultado final é este. Então, temos o que aqui? Temos menos 3 vezes a tensão de π sobre 2 vezes π. Isso tudo. Jogando aqui, teremos aqui 2 vezes raiz de 3 vezes cosseno de a, ao mesmo tempo sobre 2. Logo, simplifica 2 com 2. Fica apenas raiz de 3 vezes cosseno de a, com sinal negativo. Com esse sinal negativo dá positivo. Então, o resultado final será igual a 3 vezes raiz de 3 vezes a tensão do pico ou a tensão máxima de fase vezes cosseno de a sobre 2 vezes π. Então,
é dessa forma que nós podemos deduzir a equação que irá determinar a tensão média que irá vista nessa carga. Que é a tensão média vista nessa carga de um retificador trifásico de ponto médio. Há que frisar em esse ângulo de entre 0 a π sobre 6. Porque neste ponto temos o retificador tem duas fases. Tem a fase descontínua, tem a fase contínua. Então só apenas essa equação aqui é válida neste intervalo de 0 até π sobre 6. Então, quando você estiver perante a este intervalo, onde o teu ângulo vai estar nesse intervalo, atenção, a equação que pode-se usar para determinar a tensão média vista nessa carga de um retificador trifásico com ponto médio a tristor é esta, que vai ser igual, a tensão média vai ser igual a 3 vezes raiz de 3 vezes a tensão máxima de fase sobre 2 vezes π vezes cosseno de A. O cosseno de A é o ângulo de disparo. Se for zero, o comportamento vai ser que nem um retificador trifásico de meia onda não controlado. Mas se for diferente deste valor, teremos variação de tensão aqui vista nessa carga. Então, é dessa forma como que fez. Então, vamos lá tentar também descrever com o comportamento do funcionamento do próprio retificador, mas vamos ter que pedir auxílio dos próprios gráficos de saída, assim como de entrada. Estamos perante aqui dois gráficos. Temos esse gráfico, também temos a entrada e saída, e temos aqui também esses, tudo sobreposto, entrada assim como saída. Do lado aqui temos o próprio circuito. O que está acontecendo aqui é o seguinte: este gráfico de cima, vamos considerar que o ângulo de alfa é zero. Então, o comportamento é o mesmo que o comportamento de um retificador monofase, de um retificador trifásico de meia onda, em que a explicação está no outro vídeo, que o link está aí na descrição na descrição abaixo. Então, o que nós apenas vamos descrever é que se o ângulo for diferente de 30, for diferente de zero, o que nós temos? Se o ângulo for zero, já dissemos que esse retificador aqui estará a comportar como um retificador trifásico de meia onda não controlado. Mas, já que é controlado, já o ângulo é diferente de zero, logo teremos essa situação em que a saída aqui vai afasta um pouco, ele retarda um pouco, logo vai ficar até esse ponto, sobe até esse ponto. É que nem ele vai retardar um pouco e vai começar a conduzir a partir de um certo ângulo que você definiu. É dessa forma que o gráfico de saída vai se comportar, assim sucessivamente. Ok, vamos lá tentar mais descrever mais o seu princípio, o funcionamento em si, mas a partir daqui vamos descrever de 30 até 150. O que acontece? Temos três fases: fase A, fase C e fase B. Das três fases, a fase que está aqui em cima é a fase A em relação a estas duas fases. Quando está nessas situações, dissemos que a fase que está em cima em relação às duas fases, esta que está em cima, chama-se ou designa-se é a fase a mais positiva. É essa fase que neste preciso momento será polarizada diretamente, e é esta fase que irá alimentar a nossa carga. As outras estarão inversamente polarizadas. Então, a explicação deste todo o comportamento aqui é a mesma que é que
foi feita no vídeo anterior que abordamos de um retificador trifásico de meia onda não controlado. E convido-os a assistir esse vídeo. O link está aí na descrição e acredito que vais perceber muito bem desse comportamento que está aqui. Chegando aqui, cheguei ao fim. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e nunca se esqueça de assinar as suas notificações para não perder as novidades.